Existem causas, né? Algumas coisas que a pessoa faz no decorrer da sua vida que podem favorecer o Alzheimer? Sim, existem alguns fatores que podem aumentar o risco, né, de Isso. causa do Alzheimer. Uma delas é a baixa escolaridade. Porque quando se tem uma baixa escolaridade, se usa pouco o cérebro. O nosso cérebro tem um potencial muito grande. E mesmo quem lê, quem estuda, quem utiliza muito o cérebro, ainda assim usa uma capacidade pequena do funcionamento cerebral. Mas aquelas pessoas que têm uma escolaridade muito baixa, né, essas pessoas tendem a usar menos a sua capacidade cerebral, seu raciocínio lógico, a sua interpretação, leitura e etc. E esse é um dos fatores que, como o cérebro é pouco usado, a doença pode se desenvolver. Existem outras. A genética, como eu coloquei, né, ter familiares com diagnóstico de outras demências patológicas ou também de Alzheimer. O acúmulo de proteínas no cérebro, quando o cérebro perde a capacidade de sintetizar, de usar essas proteínas, e elas passam a ficar nas células cerebrais e elas vão causando a degeneração dessas células. A diminuição de alguns neurotransmissores, que são conexões que recebem alguns hormônios que o nosso corpo produz. E isso é do envelhecimento, né? Essa capacidade de captar essas substâncias que o nosso corpo produz e que nós usamos para o funcionamento do nosso cérebro. E ainda existem os riscos ambientais, lugares com poluição, rios poluídos, fábricas, lugares perto de fábricas, que vão intoxicando as células do nosso cérebro e alterando essa capacidade das nossas células captarem essas substâncias que o nosso corpo produz para o funcionamento do nosso cérebro. E ainda tem uma questão que é o vírus da herpes, né? A pessoa que tem ou que se contamina com o vírus da herpes, ela também tem um risco aumentado de desenvolver Alzheimer num ciclo da vida. E aquelas questões relacionadas aos maus hábitos, né? Tabagismo, ausência de exercício físico, doenças cardiovasculares, elas também auxiliam, né, no aparecimento do Alzheimer? Sim, o sedentarismo auxilia muito. Então, as atividades físicas e mentais, e aqui quando se fala em sedentarismo, não é só o sedentarismo físico, a pessoa que não pratica um exercício físico. Aqui a gente fala do sedentarismo mental. Isso é muito importante, né, Carla? Isso, que é a questão que eu toquei no início da questão da escolarização. As pessoas que têm um grau maior de instrução, elas utilizam mais o cérebro. Elas leem, elas jogam, elas viajam, elas fotografam, elas usam as tecnologias. Então, isso estimula o funcionamento do cérebro, né? Isso seria atividade para o cérebro. E tem a atividade física também. A atividade física nos faz produzir substâncias no nosso corpo que nos causam bem-estar. E essas substâncias, elas também são captadas pelas células neurais, né, pelas células do cérebro, e isso faz com que elas funcionem melhor. Quanto mais feliz nós estivermos, isso é positivo no nosso organismo como um todo. Ele previne o Alzheimer, ele previne doenças cardiovasculares, ele previne várias outras patologias, né? Embora a gente saiba que há momentos na vida que a gente vai passar por situações tristes, mas resolvido não ficar remoendo essas dores, né? Porque a gente está aqui nessa vida por um tempo tão curto, então estamos aqui para sermos felizes, independente dos acontecimentos, né? Aqueles problemas que dá para resolver, nós resolvemos, mas há outros que a vida resolve sozinha. Então não dá para ficar remoendo tanto, porque isso nos adoece mentalmente e nos aumenta a predisposição da doença do Alzheimer também.